Commerce Connections On Air. Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Commerce Connections On Air. Eu sou a Viviane Melcher, gerente de vendas para empresas de pequeno e médio porte aqui no Google Brasil. E vou comandar nosso papo trazendo um assunto que ganhou uma importância enorme nos últimos meses: a reinvenção das pequenas e médias empresas durante a pandemia. Contra todas as previsões, vimos casos de pequenas e médias empresas que conseguiram transformar o modo de se relacionar com seus clientes e criaram novas oportunidades de negócio. E vamos apresentar para vocês 3 exemplos reais de empresas que não só sobreviveram à crise, mas conseguiram também expandir seus resultados. Preparados? Então roda a vinheta! Commerce Connections On Air. Pessoal, a gente sabe que a pandemia trouxe uma nova dinâmica de negócio. De acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as vendas online tiveram queda de 19% na segunda quinzena de março do ano passado, que foi exatamente no período que marcou o início da quarentena, e já em abril apresentou um crescimento de 47%. Quando a gente olha para a realidade das pequenas e médias empresas, a gente percebe um certo receio de acreditar no poder de uma ação no on para impulsionar o off, ou uma falsa impressão de que o impulsionamento através dessas ferramentas só funcionam para as grandes empresas. São tantas variáveis que a única maneira da gente entender como é possível reinventar essas pequenas e médias empresas diante de tanta incerteza é trazendo exemplos de quem já conseguiu esse feito e não pretende parar por aí. Hoje, a gente vai falar de estratégias como antecipação dos anúncios pré-datas importantes, o direcionamento de campanhas para um target específico e mostrar que qualquer vertical tem oportunidade e espaço no meio digital. Para isso, e para discutir e compartilhar dicas valiosas com a gente sobre o assunto, eu recebo hoje o Guilherme Pereira, que é Head de Marketing e Planejamento Estratégico da Orbia, que é o marketplace de insumos de agronegócio. Também o Jorge, que é Head de Growth da Bela Belinda, que é uma empresa 100% digital que vende apliques de cabelo online. E o José Neto, que é Head de Growth da Cafenarme, uma startup criadora do Super Coffee, uma bebida energética e super funcional. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Olá, Viviane, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, Vivi, obrigado pelo convite. Boa tarde, Vivi. Oi, Jorge e Guilherme. Prazer estar aqui com vocês. Oi, meninos. Eu já quero abrir o nosso papo falando dos principais desafios que as pequenas e médias empresas passaram desde que a pandemia começou. Nós sabemos que muitos, fecharam suas portas e não conseguiram mais abrir, já outros, inclusive, tiveram que migrar um pouco de área. Mas também tiveram aqueles que encontraram uma forma de se manter e crescer. Por isso, essa é a minha primeira pergunta destinada para vocês 3. Eu gostaria que vocês apresentassem brevemente o negócio de vocês e de saber quais foram os principais desafios que enfrentaram nesse tempo. Começando com o Guilherme. Então, Vivi, a Orbia é a plataforma de tudo do agronegócio. É um marketplace que acompanha o produtor desde o momento que ele está planejando a safra dele até o momento que ele colhe e vai vender, a sua produção. Essa estratégia ela se abre em 3 frentes de negócio. A primeira delas, a compra e venda de insumos online. Então aqui os lojistas, os canais de distribuição oferecem os seus produtos que estão disponíveis em seu estoque e os produtores conseguem fazer essa compra de forma totalmente digital. Isso alimenta a nossa segunda frente de negócio, que é o programa de fidelidade por coalizão. Porque quando um produtor rural compra um produto de algum dos nossos parceiros, ele acumula pontos e ele pode utilizar esses pontos para resgatar produtos e serviços agrícolas e veterinários que ele pode utilizar de novo na produção dele. E por fim, a terceira frente de negócio é a parte de venda online de commodities, porque no agronegócio é muito comum que os produtores utilizem a produção deles para fazer o pagamento das compras de insumos. Então a gente oferece tudo isso de uma forma integrada num lugar só e a gente retroalimenta então toda a cadeia do agro. E hoje a Orbia possui o maior programa de fidelidade do agro brasileiro, contando com aproximadamente aí 180 mil usuários cadastrados e uma dezena de parceiros que são líderes em seus segmentos. Eu posso citar aqui a Bayer Crop Science, a empresa de defensivos e de sementes, a Boehringer Ingelheim, empresa de saúde animal, a Bunge, que é uma trading originadora de grãos, e a Orbia vem aí se consolidando como principal marketplace do agro no país,
com mais de 250 distribuidores plugados, né, com uma cobertura nacional. E você perguntou sobre desafios desse momento do mercado, e a gente sabe todos os impactos, né, e desafios que a pandemia trouxe para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que ela acelerou todo o processo de transformação dentro do nosso mercado, né, porque o agro ele ainda está vivendo um processo de mudança de hábito na compra e venda, que sempre foi offline, e ao mesmo tempo a gente está vivendo uma mudança geracional na liderança das fazendas. Então, quando chegou a pandemia e com ela todas as restrições com relação aos contatos físicos, pessoais, diretos, automaticamente houve um aumento significativo na busca por produtos, né, no ambiente online e nos interesses pelos serviços que a gente vem oferecendo. Eu posso citar aqui que só no segundo semestre de 2020, o número de usuários na nossa página cresceu organicamente em torno de 20%, e o número de vendedores plugados mais que dobrou versus os 6 meses anteriores. Sendo assim, o nosso principal desafio aí foi conseguir escalar nossa operação para acompanhar essa demanda e atender o setor adequadamente. Legal. E para você, Jorge? E aí, Viviane? Então, falando um pouquinho de Bela Belinda, a gente começou em 2019, em maio, através do meu sócio, né, o Moritz Neto. E qual que é o diferencial da Bela Belinda? A gente trouxe realmente esse aplique, que é na época completamente disruptivo, que é sem nenhum tipo de grampo, nenhum tipo de cola, então não causa danos ao cabelo. Então aí, só da entrada desse produto no mercado, a gente já conseguiu atenção e já foi recomendado pelo Instituto Nacional de Beleza como primeiro aplique sem dano, mas tudo foi num ambiente bem familiar, sabe? Tanto é que a primeira colaboradora até entrou antes que eu, foi a mãe do Neto, a Angelita, que fazia o atendimento às clientes, mas esse primeiro momento foi realmente bem familiar. A gente foi chamando nossos amigos, a gente trabalhava numa salinha de jantar. Então foi, acho que uma história de crescimento de uma empresa brasileira. Então nessa loucura, a gente conseguiu estabilizar ali 250 pedidos por mês, assim, nesse começo de Bela Belinda. E aí, perguntou desafio, pra gente foi bem desafiador, sabe? Porque a gente passou esses meses de 2019 realmente estudando e melhorando, e quando a gente conseguiu encontrar uma veia de escala que a gente pensou, agora a gente vai fazer vários pedidos, foi quando começou a pandemia. Então, quando começou a pandemia, tem sempre o feriado chinês em janeiro, onde a logística toda do mundo basicamente para por causa da China, né? Só que naquele mês, naquele janeiro, o que era para durar 15 dias de feriado chinês acabou durando 3 meses. Que foi aí o Covid, foi uma novidade. E foi um momento que a gente já conseguiu mais escalar, mais fazer pedidos. E a gente estava mais ou menos com 5.500 pedidos comprometidos naquele momento. E foi uma decisão bem difícil, assim, porque, é frustrante. A gente trabalhou tanto para construir isso tudo e agora a gente vai perder tudo. Mas foi um momento que a gente uniu o time, realmente se posicionou, foi lá, não se escondeu das clientes, fez todos os reembolsos que precisava, todos os reenvios. Realmente, depois de todo esse processo, a gente não teve nenhum problema judicial, não teve nada, realmente foi um trabalho muito bem feito. E isso nos proporcionou uma posição que logo após passar esse turbilhão que a gente não estava nem anunciando, realmente foi na contingência das clientes, a gente conseguiu na reta final de 2020, ali, entre julho e janeiro de 2021, fazer mais de 6 mil vendas, para um total aí de R$1.200.000, que a gente conseguiu manter os valores altos consistentemente ao longo de 2021. Que bacana. E para encerrar essa primeira rodada, Josias, sua vez. Massa, Vivi, vamos lá. Explicando um pouquinho mais aí do que é a Cafeine Army e como ela nasceu, né? Em 2015, com o intuito de trazer para o Brasil um novo conceito de saúde, bem-estar e alta performance, a nossa ideia era, de fato, mostrar que esses 3 elementos eles podem andar juntos na vida de qualquer pessoa, basta ela querer. Para isso, a gente focou muito em trazer conteúdos de qualidade sobre o assunto e agregar um novo conceito de energia ao mercado brasileiro que já estava sendo falado lá fora. Foi aí que o Bruno, CEO e fundador da Cafeine, trouxe para o Brasil o Bulletproof Coffee, que é um blend de café, óleo de coco e manteiga ghee, que estava sendo muito usado nos Estados Unidos e estava ganhando mercado lá. E depois de 3 anos que a gente trouxe esse produto para cá para o Brasil e começou a vender ele, a gente evoluiu ele para o Super Coffee. Então a gente criou uma nova versão do Bulletproof Coffee, que virou o Super Coffee, para otimizar o consumo, facilitar que as pessoas pudessem ter um produto mais fácil de preparo ali, e trazer elementos ainda mais funcionais para a fórmula, capazes de entregar mais energia, só que dessa vez na medida certa, estimular a melhora da cognição e acelerar o metabolismo do corpo, né?
E essa combinação a gente acredita ser uma combinação ideal para que a pessoa possa ser mais saudável quando ela busca energia, para que ela tenha um bem-estar maior e que ela consiga alcançar alta performance da forma que ela achar melhor. De 2018 para cá foi quando a gente trouxe o Super Coffee para o mercado em formato de lata e pronto para consumo em pó. Ele evoluiu bastante, passando por uma melhoria na sua fórmula no início de 2020, em janeiro, de janeiro para fevereiro de 2020, que foi a versão 2.0, Super Coffee 2.0. E de lá para cá a gente trouxe outros 2 novos sabores e formatos para a nossa linha de produtos. Atualmente a gente tem 3 sabores, o Super Coffee tradicional, que foi o primeiro de todos, o primeiro que a gente trouxe para o mercado, o chocolate e o vanilla latte, que são os outros 2 sabores que a gente lançou recentemente, do final de 2020 para cá, na verdade. E todos eles podem ser encontrados tanto no nosso site ou em lojas parceiras em 3 formatos. A lata de 220 gramas, a lata Economic Size, que a gente trouxe muito por conta de uma demanda que a gente via dos nossos clientes na pandemia, que eles não queriam precisar pedir o Super Coffee todo mês ali, eles queriam ter um produto que durasse mais tempo. Então a gente veio com a Economic Size e a versão To Go, que é a versão em sachê, pronta para que a pessoa possa levar uma dose única para qualquer lugar que ela queira, ou ter sempre guardada ali na bolsa, preparada para uso e para você poder ficar mais energizado ali ou fazer alguma tarefa que seja mais urgente. Então, trazendo um pouco mais o cenário de 2020, que durante a pandemia, ali a partir de março, assim como a grande maioria das empresas, a gente teve que se adaptar. A gente tinha acabado de lançar o Super Coffee 2.0 no mercado, a gente tinha tido resultados bem expressivos, e daí a gente precisou reformular e reentender tudo o que a gente estava fazendo. Foi um momento bem importante, onde a gente pôde identificar na nossa base de clientes, fazer várias pesquisas e entender muito quais eram os objetivos das pessoas naquele momento. E a gente percebeu que todo mundo estava olhando muito para a parte da saúde física e mental e também ansiando ter mais disposição suficiente para poder tocar as rotinas de trabalho dentro de casa, né, junto com outras tarefas domésticas. Acho que esse foi o principal ponto ali da pandemia que a gente conseguiu identificar como oportunidade. A partir daí, a gente trouxe toda a nossa comunicação para dar esse suporte aos nossos consumidores e também mostrar como e por que o Super Coffee era de fato um aliado para que ele pudesse superar esse momento difícil. Então, acho que foi um momento bem importante ali onde a gente conseguiu se conectar bem com o nosso público e é isso, teve bastante resultado. É muito interessante, né? José, eu vou querer entender melhor sobre esse avanço que vocês tiveram na Cafeine Army, em detalhes, né? Quando a gente falar justamente sobre essa inovação e essa proposta de encontrar as oportunidades em momentos adversos para as pequenas e médias empresas. Mas segura um pouco, já volto com você, tá? Agora, voltando para o Guilherme, eu queria saber um pouquinho mais sobre a primeira Agro Friday que vocês fizeram no ano passado, né? Que aproveitou esse momento de vendas online para alcançar esses resultados inéditos. Guilherme, você consegue compartilhar para a gente exatamente como que foi isso? Não, vamos lá. De fato, né, a gente observou no agronegócio também um aumento de compras online ao longo de 2020. E foi por isso que em novembro do ano passado a gente decidiu fazer, né, a Agro Friday, que foi a primeira Black Friday da história do setor, né, que foi uma semana de ofertas, tanto ali para resgate de benefícios com a utilização dos pontos, como também ali na compra dos insumos. E os resultados foram muito, muito surpreendentes, né? A grande pergunta, né, como que a gente fez isso? Primeiramente, a gente acreditava que tinha uma grande oportunidade no mercado para alavancar negócios online, trazendo a lógica da Black Friday, que é uma lógica do varejo, para o nosso setor. Porque em novembro a agricultura está a todo vapor, né? Seja no plantio, seja ali no manejo das plantações, então a gente acreditava que existia uma grande oportunidade de trazer essa lógica. Por outro lado, a gente sabia que nesse período tem um ruído muito grande em mídia, né? Já que os grandes anunciantes aumentam seus investimentos, a competição pela atenção do consumidor é muito acirrada. E a gente também tem um desafio na Orbia, que é o de evitar dispersão, porque a gente fala para um público e um nicho de mercado que ele é muito específico. Foi por isso que a gente armou a seguinte estratégia, né? Primeiro, a gente decidiu alocar nossos investimentos no canal online, para conseguir chegar de forma mais assertiva, com uma frequência maior, mais adequada para o nosso público. E a gente dividiu a execução dessa campanha em 2 fases muito bem claras. Uma primeira, que aconteceu ao longo de novembro, ou seja, já desde o começo de novembro, focada em awareness, principalmente com formato de vídeo, né, e segmentada para regiões produtoras, para as principais regiões produtoras do país, e que também casava ali com a área de atuação
dos vendedores plugados na nossa plataforma. Tudo isso para a gente conseguir explicar para eles o que era a Grow Friday, como que ela funcionava, já que era a primeira vez que a gente estava fazendo isso e trazendo essa dinâmica para o nosso mercado. E na segunda fase, uma vez que a gente construiu essa visão e conseguiu explicar para eles o que significava, aí já entrando no período de vigência das promoções, a gente foi muito mais agressivo em focar ali no retargeting, mostrando diretamente as ofertas, um call to action muito claro, para de fato conseguir as conversões, né? E os resultados foram muito impressionantes, porque durante esse período a gente conseguiu aumentar em quase 5 vezes o tráfego na plataforma, e os resultados de negócio também acompanharam, né? Porque a gente teve mais de 130 milhões de pontos resgatados nesse período, e a gente viabilizou também aí em torno de 50 milhões de reais em vendas de insumos, né? O que mostra que o agro, muitas vezes visto como um setor um pouco menos digitalizado, está sim disposto a fazer essas transações online, e também que a Orbia, né, está na vanguarda e está na frente aí como pioneira na transformação digital desse setor aqui no Brasil. Bem legal, né? Achei super disruptivo. E fica claro, né, que com as segmentações corretas a gente consegue chegar nesse modelo ideal para atender as necessidades da Orbia, que fala com um público super específico e bem diferente do que é de costume durante uma Black Friday, né? Mas agora eu queria perguntar para o Jorge da Bela Belinda, que nesse mesmo período passou também por uma reestruturação do negócio online. Conta melhor para a gente, Jorge. Então, Vivi, até como falei um pouquinho antes, a gente passou por todo esse caos, né? E a gente chegou nesse momento ali de julho de 2020, pensando, putz, e agora? A gente realmente estava procurando os caminhos para a gente escalar, né? E a nível de Google, caiu quase como, assim, do céu pra gente naquele momento, foi através de uma oportunidade que a gente teve de participar do programa do Google. E foi um momento que a gente estava bem disposto a fazer essas estruturas, né? A botar energia e fazer isso funcionar. Então, basicamente, a gente começou com uma estrutura de Google Search bem sólida, né? E a partir daí a gente fez todo o trabalho dentro do feed de produtos para Google Shopping. E a gente já começou a sentir alguns resultados gradativos, mas o ganho exponencial, assim, o ganho de escalabilidade, o ganho de realmente nível de faturamento foi quando a gente implementou estratégias de YouTube, sabe? Quando a gente botou o YouTube para dentro e botou esse conteúdo de vídeo, a gente conseguiu distribuir muito mais nosso conteúdo. A gente chama essa tríade, né? Esses três juntos, escalados naquele momento, nos trouxeram alguns números que eu posso estar dividindo. Por exemplo, comparado com o Google do ano anterior, a gente aumentou as vendas em Google em 1.300% durante esses 3 meses de programa. Vendo a nível de Bela Belinda, de negócio, o Google, que representava de 5% a 10% de todas as vendas ou de todas as aquisições, passou a representar de 40%, 50% até 55% em alguns meses. Então, essas estratégias que nos trouxeram uma escalabilidade, elas também vieram com um ROI muito competitivo, um ROI que pra gente é saudável, no caso, né? Isso nos proporcionou a gente estar olhando a replicar esse funil em alguns outros nichos, né? No caso, a gente criou uma marca de cosméticos voltada a cuidados para a pele, chamada Pink Perfect, e tá levando a Bela Belinda com as mesmas estratégias para o México e para a Colômbia e agora o Chile. Caramba, que legal, né? Muito bom. E você consegue detalhar pra gente exatamente como foi essa estratégia para alcançar esses resultados? Eu diria que eu acho que tentativa e erro. Eu digo que, basicamente, a nossa mentalidade sempre foi de ter a qualidade do conteúdo como central dentro das nossas iniciativas aqui dentro da empresa. Então, se tivesse algo estratégico, foi a qualidade do conteúdo, mas isso vem de muita tentativa e erro. E eu posso dizer que durante o programa de aceleração, o Google nos ajudou e muito nisso, né? A gente fez workshops específicos de YouTube, onde nosso time de criativo estava em contato direto com os especialistas do Google e a gente podia estar trocando figurinhas de como adequar melhor nosso criativo. Realmente, posso dizer que a gente pegou a mão para fazer algo que faz sentido para a plataforma. Então, foi muito legal. E depois disso, depois de pegar e realmente aplicar essa tentativa e erro, eu diria que a gente consegue trabalhar em otimização de palavra-chave, de feed de Google Shopping, das listas de remarketing e por aí vai. Bem legal, né? É sempre um trabalho em conjunto, né, Jorge? Eu me recordo que na ocasião, todo esse acompanhamento, esses dados de mercado, implementação de YouTube realmente fez bastante diferença. Mas agora sim, passando de volta a bola para a Cafeinarme, como a gente falou anteriormente, acho que o ponto mais interessante do negócio de vocês foi justamente essa capacidade de entender o momento e essas novas demandas que o consumidor de vocês exigia, né?
José, você comentou também do uso de datas sazonais como uma oportunidade para gerar mais tráfego e conversão em vendas. Então, dando continuidade a isso que você já previamente contou para a gente, como foi que vocês abraçaram essa oportunidade que começou justamente com o início da pandemia? Massa, Vivi. Olha, explicando um pouquinho melhor como é que foi esse processo de abraçar as datas sazonais como oportunidades para a gente, né? Lá atrás, quando a gente começou a consultoria com o time de aceleração do Google, eles trouxeram para a gente essa visão de fato, que existiam essas datas sazonais. A gente sabia que existia, mas eles trouxeram isso de forma mais clara para a gente poder utilizar isso e como a gente poderia utilizar. E a partir daí a gente montou uma estratégia para a próxima data que estava à frente, que era Black Friday. Então, desde setembro a gente começou a trabalhar todas as nossas preparações de campanha, do que a gente iria fazer, toda a estratégia pensando para Black Friday de 2020. Porque essa iria ser a primeira vez onde a gente iria entrar para um Black Friday de uma forma muito mais agressiva a nível de investimento em marketing, em mídia, usando o Google e outras plataformas também. Então a gente precisava montar uma estratégia concisa para isso. Depois que a gente fez todo esse movimento e que a gente, de fato, enxergou o quanto isso era benéfico, óbvio que na Black Friday isso ainda é mais expressivo ainda, a gente percebeu que, olhando para os resultados, a gente tinha tido um mês 3 vezes melhor do que o nosso melhor mês da história. Então a gente falou, não, beleza, óbvio que essa elasticidade aqui tem a ver com a Black Friday, mas se a gente aproveitar isso aqui, olhando para as datas sazonais e colocar isso na nossa estratégia, a gente pode ter uma elasticidade parecida em outros momentos. Vamos replicar essa estratégia para 2021. Então, em 2021, a gente acabou olhando para o calendário de uma forma bem mais... com muita antecedência e já preparando quais seriam os momentos onde a gente iria adentrar nessa lógica de varejo usando datas sazonais. Então, a gente já deixou meio que separado o que a gente iria fazer. Obviamente, a Black Friday agora em 2021, mas também Dia das Mães e Dia dos Namorados, que eram datas em que a gente tinha enxergado uma oportunidade muito boa para atuar novamente. Legal, e você consegue dividir com a gente alguns números? Claro, só para vocês terem ideia a respeito dessas duas datas que a gente passou a trabalhar de uma forma mais forte como sazonalidade, também com campanhas bem específicas para isso. O Dia das Mães, em maio de 2021, olhando para o resultado que a gente tinha tido no ano de 2020 versus o resultado que a gente teve em 2021, a gente conseguiu crescer em número de pedidos 210%, e em ticket médio a gente teve um aumento de 127%. Então isso tudo foi fruto de uma estratégia que a gente montou, onde a gente trouxe um elemento novo para o nosso site, que eram os packs, onde a gente montava uma oferta de ticket mais alto, que envolvia um desconto que era interessante para o consumidor naquele momento, e a gente usava da estratégia de comunicação daquela data sazonal para atrair aquele público e comunicar com eles. Então, no Dia das Mães, a gente comunicou muito bem, tanto com a nossa base de clientes, mas também com criativos e com vídeos de campanha ou com campanhas de rede de pesquisa, bem focados no público de mães ou de pessoas que queriam presentear suas mães, e a gente teve um resultado muito bom. E aí a gente replicou isso no Dia dos Namorados com a mesma estratégia, e a gente teve um resultado de número de pedidos que cresceu em 157%, e o ticket médio cresceu na mesma proporção do Dia das Mães, 128%. E aí quando a gente olha o quanto esses resultados impactam, não só as datas sazonais, mas também outras estratégias que a gente desenvolve durante o ano, mas que também estão muito relacionadas a essas datas sazonais, a gente consegue enxergar um crescimento de pedidos no e-commerce de janeiro a agosto de 2020 versus janeiro a agosto de 2021 de 200%. Então é um resultado de fato bem expressivo e que leva em consideração, sim, usar as oportunidades de mercado para alavancar as vendas e ter mais resultado. Nossa, realmente, né? Super expressivo. E agora, para fechar, eu gostaria que em poucas palavras vocês três completassem uma frase que pudesse inspirar outros empresários que estão aí, né, batalhando com suas pequenas e médias empresas em tempos tão imprecisos. E a frase é a seguinte, tá? Minha dica mais valiosa é... Vou começar com você, José. Perfeito, Vivi. Minha dica mais valiosa é conhecer de fato o seu público, saber quem ele é e conseguir montar uma boa estratégia de comunicação com ele. Acho que se você conseguir atingir ele no momento certo e entregando justamente o que ele precisa relacionado ao seu produto, você vai ter excelentes resultados. Boa, e para você, Jorge? Vivi, vou pegar uma carona ali com o Josiane, e eu acho que é exatamente isso. Através desse conhecimento do seu público, ter congruência. Eu acho que ter congruência em todos os pontos de contato
e realmente ver desde o teu anúncio, do teu criativo, teu funil, tua comunicação, se é congruente para com quem a gente está conversando. Então a minha dica seria congruência. Boa, e para encerrar, Guilherme? Para complementar, minha dica mais valiosa é que o canal online ele não é só para grandes anunciantes ou para o grande varejo, né? Se você pescou que existe uma oportunidade no mercado e construiu uma estratégia para abraçar e atacar essa oportunidade, vai em frente que os resultados com certeza vão acompanhar. Legal, né? Assertividade, congruência, domínio do público-alvo, resiliência. E eu acho que o principal, né, é oportunidade para todos. Exatamente isso que a gente quis trazer aqui. Acho que é bem esse mesmo caminho. Meninos, meu super obrigada. Adoraria ficar aqui a tarde inteira conversando com vocês. E obrigada por compartilhar um pouco do sucesso de vocês aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite, Viviane. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Viviane, obrigado pelo convite. Foi um prazer e obrigado pela parceria aí também. Obrigado, Viviane. Prazer, Jorge. Prazer, Guilherme. Um abraço. E obrigada a todos que seguem nosso canal e principalmente você que ouviu o nosso episódio de hoje. Não deixem de conferir os episódios anteriores do nosso podcast disponíveis nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Tchau, tchau. Commerce Connections On Air.